Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Juliana Cavalini Lendimuthi, eu sou doutoranda do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos e gostaria de começar agradecendo a oportunidade de poder contribuir com as discussões propostas nesse primeiro simpósio brasileiro, Território, Cidade e Arquitetura. Eu vou falar muito brevemente um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado, sob a orientação da professora Eulália Portela Negrelos, e que está dentro, né, desse tema sobre segregação socioespacial que o simpósio propõe. Eu vou fazer um compartilhamento dos meus slides, tratando um pouquinho, né, sobre a Coab São Paulo e seus vínculos com a segregação socioespacial. Esse não é o tema da minha dissertação, mas a gente consegue fazer, né, um link sobre a questão da segregação que está dentro do meu trabalho, principalmente analisando a dicotomia de produção da Coab entre o centro e as áreas periféricas da cidade de São Paulo. Bom, eu inicio o meu trabalho apresentando o conceito de urbanidade, porque nós temos uma tendência de imprimirmos, né, ao conceito de urbanidade a ideia de presença ou ausência de infraestrutura urbana ao lugar, e na minha tese de doutoramento, eu exploro esse conceito de urbanidade, entendendo a urbanidade a partir da vida cotidiana, né? Entendendo que ela vem da vida cotidiana, da condição urbana, da vida coletiva e da experiência que essa urbanidade promove no encontro entre os diferentes nos espaços produzidos, né? Sejam eles públicos, sejam eles privados, mas, sobretudo, os espaços públicos. E, na minha tese, eu trabalho com esses espaços públicos nos conjuntos habitacionais produzidos pela Coab São Paulo, de 1965 até 1992. Eu entendo também que a urbanidade ela é um espaço de experiência e está relacionada à solidariedade, à percepção, ao sentimento de pertencimento ao lugar em que essas pessoas vivem, né? Como essas pessoas vivem no conjunto produzido pela Coab, né? Entendendo a urbanidade também como uma dimensão coletiva, né? Que cria espaços de sociabilidade e é construída a partir da diversidade. Esse conceito de urbanidade ele é muito importante quando nós olhamos, né, quando nós fazemos um recorte para entendermos as questões da segregação socioespacial dentro das nossas cidades. Principalmente a cidade de São Paulo, né? Eu vou fazer esse recorte porque é na cidade de São Paulo que nós encontramos todas as possibilidades do habitar, né, sendo produzidas tanto pelo setor privado quanto pelo setor público. E no desenvolvimento do meu trabalho, eu me deparo com uma frase de Alberti, que ele diz que a urbanidade é sentir-se em casa na cidade, considerando a cidade uma casa grande, habitada pelos cidadãos e projetada pelo Estado. Essa frase de Alberti, ela é muito pertinente à atualização da noção de urbanidade que eu chego, entendendo que urbanidade é a possibilidade de habitar a cidade. E quando nós estamos falando da produção de conjuntos habitacionais de promoção pública, né, como que esses moradores, esses usuários, né, que receberão essa moradia do Estado, terão condições de habitar esse espaço produzido? Como eles habitam os conjuntos? Então, esse é um panorama, né, um panorama muito rápido que eu coloco da minha pesquisa, porque esse habitar dos conjuntos, muitas vezes, né, ele não é um habitar completo, né? Essa urbanidade, ela não se efetiva completamente, né?
Como nós podemos nos sentir em casa estando na cidade? Como eu me sinto em casa, ou os moradores do conjunto eles se sentem em casa, né, habitando os conjuntos, né? O que acontece quando essa casa se multiplica? Então, esse é o caso dos conjuntos habitacionais que eu avalio na minha pesquisa e que nós podemos, né, lançar luz sobre essa questão da segregação, porque eu avalio 2 estudos de caso, um localizado na área periférica da cidade de São Paulo e o outro projetado, né, e construído na área central da cidade de São Paulo. A habitação produzida pelo Estado, ela aparece, né, como uma propaganda de um progresso e uma sistematização de princípios modernistas na arquitetura. Mas, na verdade, a provisão desse tipo de moradia, sob o enfoque de políticas públicas e a consequente contribuição dessas políticas para a consolidação de uma estrutura urbana, de modo geral, sempre desenvolveu profundas desigualdades, né? Sempre considerando, por um lado, a necessidade de superar o problema da demanda habitacional e, do outro lado, a necessidade de superar os limites impostos às demais dimensões da questão habitacional, né? E a gente pode apresentar aqui como exemplo o alto custo da habitação e o tipo de ambiente que ela acaba produzindo, porque a produção de habitação social, ela sempre esbarra no nó da propriedade da terra urbana. Então, gera-se aqui um padrão de produção, né? Os conjuntos habitacionais, a partir das políticas habitacionais, sempre produziram um padrão funcional de ocupação e urbanização territorial que desenvolveu e expandiu o capitalismo, sempre pela exploração da terra, com uma produção periférica destinada, né, ao pobre. Então, a habitação para a população de baixa renda, ela adquire, né, esse padrão de produção, né, periférico, uma localização periférica, porque é ali que a terra é mais barata, né? Esse cenário de urbanização brasileira, com a atuação do Estado, está sempre presente na cidade de São Paulo e na sua região metropolitana também, em todos os seus aspectos. A minha pesquisa, ela não aborda a região metropolitana, tá? Mas esse fenômeno, ele acontece também na região metropolitana. Falando um pouquinho sobre a Coab São Paulo, né? Ela foi criada em 1965 dentro do sistema financeiro de habitação. Ela era financiada pelo Banco Nacional de Habitação, tá? E ela é uma agente promotora de habitação de caráter público, vinculada à produção local e regional de moradia, e está indicada para atuar na Grande São Paulo e nos municípios limítrofes à cidade, tá? A cidade de São Paulo. Com uma característica sempre, né, de produção habitacional em larga escala, uma produção massiva. Aí. A Coab São Paulo, ela possuía um estoque de terras, né, em 1965, quando ela começa a atuar, 1966, na verdade, ela começa a atuar, ela vai adquirindo um estoque de terras proveniente da aquisição de áreas rurais nas bordas da cidade, principalmente na Zona Leste, vou dar um destaque para a Zona Leste, né? Algumas vezes apresentando até importantes restrições ambientais nessas áreas. Comprando terras a baixo custo, né, era possível direcionar os recursos provenientes da construção dos edifícios e, ao mesmo tempo, né, beneficiar empresas de infraestrutura. Essa era a forma com que a Coab atuava. Os terrenos, né, comprados, adquiridos pela Coab, geralmente demandavam uma grande necessidade de serviços de terraplenagem para poder implantar os conjuntos. E muitas vezes esses serviços eles acabavam consumindo mais recursos do que a própria compra dos terrenos. A Coab São Paulo, né, um panorama geral de sua produção, ela urbanizou ao longo de sua atuação aproximadamente 23 milhões de metros quadrados em São Paulo e construiu cerca de 135 mil moradias, marcando ali profundamente, né, a paisagem da cidade, com intervenções, né, em grandes glebas. Eu tenho aqui, ó,
um mapa da produção da Coab de São Paulo, não sei se vocês conseguem ver, né, mas eu tenho demarcado aqui toda essa produção, né, os empreendimentos da Coab, nós conseguimos ver esse padrão, né, de produção, mas nas bordas, produção nas bordas da cidade, e eu tenho também aqui uma produção na área central. Por que eu destaco essa produção da área central? Porque nós chegamos aqui na pesquisa, né, até 1992, essa produção periférica, ela é marcada pelo início e pelo alto, né, pelo auge da produção da Coab até 1985, quando o BNH é extinto, e depois disso, né, de 85 a 1992, nós temos essa produção da Coab na área central. 68% dos conjuntos, né, da produção da Coab, eles estão localizados aqui na zona leste da cidade de São Paulo. Agora, eu apresento algumas imagens, né, mostrando essa produção dos conjuntos e como isso marca mesmo essa segregação socioespacial, né, a partir da produção desses conjuntos. Então, até 1986, nós temos a produção dos conjuntos na periferia da cidade, justamente, né, porque a terra é mais barata e a Coab conseguia adquirir aí, então, essas grandes glebas. Né? É um período de produção massiva até 1986, massiva e periférica, como eu disse para vocês, né, até a extinção do BNH e o fim do regime militar nessa data. É uma produção, né, do espaço que oferece uma infraestrutura incompleta aos moradores, ao próprio conjunto, né? Essa infraestrutura, o conjunto ele não é desprovido de infraestrutura, obviamente, né? Porque ele é uma produção legalizada, então ele tem infraestrutura, ele tem um mínimo de infraestrutura, e essa infraestrutura ela vai se consolidando, ela vai chegando, né, aos poucos, com o tempo, depois que os moradores já estão residindo nesses conjuntos, e muitas vezes nessa infraestrutura ela nunca chega a se completar, chega a ser completa, né? Essa infraestrutura, em muitos conjuntos, ela nunca atende plenamente às necessidades desses moradores. Tá? E por estar localizado em áreas, né, bastante periféricas, e se nós fizermos um comparativo, né, entre essas áreas periféricas e a área central da cidade de São Paulo, a implantação desses conjuntos, né, ela gera mesmo essa segregação espacial, porque os moradores eles precisam, né, se deslocar diariamente, né, em grandes distâncias. Muitos moradores eles levam de 1h30, 2 horas ou até mais para realizar as suas atividades cotidianas ali, para fazer suas compras, para trabalhar. Nessas imagens nós podemos ver, né, a grande movimentação de terra que é demandada para poder implantar esses conjuntos, né, e gera aí até um problema ambiental, muitas vezes a implantação dos conjuntos pela Coab. Então, existe, de fato, aí marcado uma segregação espacial e uma segregação social, né, aos moradores que habitam os conjuntos. Aqui um mapa, né, da cidade de São Paulo, demarcando um conjunto que é a cidade Tiradentes, que ele está localizado, né, no extremo da cidade, que nós podemos ver pela área demarcada. Cidade Tiradentes não é o objeto de estudos da minha pesquisa, mas eu acho importante apresentar, né, apresentá-lo para nós podermos reforçar essa produção da Coab, essa lógica habitacional de produção periférica. A cidade de Tiradentes, né, ela produziu ali, ela projetou em torno de 40 mil unidades habitacionais, abrigando, né, uma população aí de aproximadamente 220 mil habitantes.
E a minha orientadora, né, Negrelos, a Eulália Portela Negrelos, na sua tese de livre docência, ela levanta a questão desses conjuntos, dos conjuntos da Coab como produtores de cidade. E quando nós olhamos os números da produção desses conjuntos, né, esses números eles comprovam que sim, esses conjuntos da Coab, eles tinham dimensões mesmo de produtores de cidade, de cidades. Tá? E aqui o José Bonifácio, então nós temos aqui cidade Tiradentes, no extremo da zona leste da cidade de São Paulo, sua localização, e aqui nós temos o conjunto José Bonifácio, que é o objeto da minha pesquisa, também localizado na zona leste. Eu apresento agora nesse mapa um comparativo do distrito José Bonifácio em relação ao centro da cidade de São Paulo, para nós termos uma ideia, né, desse deslocamento que a população, né, precisa fazer, grande parte da população que reside na Zona Leste faz diariamente para acessar, né, áreas de trabalho, comércios e serviços. O José Bonifácio, né, tem uma população estimada de 102.300 habitantes, mais uma vez, né, uma dimensão aí de cidade, e nós estamos falando de um conjunto habitacional. Para o José Bonifácio, a Coab ela projetou 17.700 unidades habitacionais do tipo apartamento para a população de renda baixa, 400 unidades habitacionais do tipo apartamento para renda média, 2.360 unidades habitacionais de casas, né, tipo embrião, e 1.156 lotes urbanizados. E quando comparado o porte do conjunto José Bonifácio com a produção total da Coab São Paulo, nós temos que esse conjunto ele representa mais da metade da produção da Companhia Habitacional de São Paulo. Né? Nós estamos realmente falando de números aí extraordinários, números de unidades habitacionais e de produção, então, desse território na zona leste da cidade. Com a infraestrutura que eu falei para vocês, né, que ela chega muito lentamente, muito morosamente, para esses conjuntos, então, que eu apresento na tela para vocês, que é o José Bonifácio, isso, né, ele vai se repetindo em todos os outros conjuntos produzidos pela Coab. Então, nós temos, em relação à tipologia e à renda de produção da Coab, nós temos uma lógica periférica de produção massiva com tipologias horizontais, né, para essa produção periférica, e destinada a uma população de até 5 salários mínimos. Aqui o exemplo, né, desses edifícios horizontais, criando uma paisagem, né, que vai se repetindo no tecido urbano, que vai se multiplicando pelo tecido urbano, destinado, então, a essa população de até 5 salários mínimos. Esse é o quadro de produção, né, periférico da Coab São Paulo. Com o fim do BNH, né, com a extinção do BNH em 1986 e o fim da produção habitacional em massa pela Coab, né, essa produção em massa ela termina com a extinção do BNH, e com o fim do regime militar, a Coab São Paulo ela vai finalizar a implantação, né, de projetos que já haviam sido aprovados ou iniciados antes da extinção do banco. Nesse contexto, então, são construídos conjuntos habitacionais no centro da cidade e eles são destinados agora para uma população de renda média. Dentre esses conjuntos estão o conjunto Bresser, que tem 5 torres de edifícios, e o conjunto Brás, com 10 torres de edifícios. A minha pesquisa, ela não trabalha com os dois conjuntos, ela trabalha com o Brás, especificamente o Brás 9. Então, aqui eu volto com o mapa, né, da cidade de São Paulo,
mostrando o distrito do Brás aqui na ambiência do centro histórico, do centro original da cidade de São Paulo, agora com essa produção da Coab em áreas consolidadas, né, numa área consolidada. O conjunto habitacional, então, o Brás 9, ele está dentro desse contexto de produção da Coab até 1992. Então, em 1985, a Coab ela vai receber áreas que tinham sido desapropriadas pela ampliação do metrô no centro da cidade. E ela vai iniciar, então, a construção de diversas torres habitacionais, ocupando, né, a maior parte desses terrenos com área de uso comum para esses condomínios, para esses conjuntos que já são criados numa forma de condomínio, né? Eles são murados, eles apresentam uma portaria diferente do padrão, né, de produção periférico, onde não existiam os muros, mas com o passar do tempo, é interessante notar, né, que com o passar do tempo, para os conjuntos periféricos, conforme os moradores eles vão quitando as suas dívidas com a Coab, as suas prestações com a Coab, eles vão também fechando, eles vão cercando esses edifícios, eles vão criando essa condominialização, né? Esse processo de condominialização. O Brás 9, então, ele é inaugurado pela Coab São Paulo em 1992 e está localizado ali no centro mesmo da cidade, a aproximadamente 2 quilômetros, né, do marco zero da cidade de São Paulo. Os 10 empreendimentos do Brás, eles se articulam pela linha leste-oeste do metrô. Todos esses empreendimentos apresentam, né, a tipologia de torres verticais, agora muda, né, essa tipologia. A periferia eu tenho a tipologia horizontal, o centro a Coab, né, produz com a tipologia de torres verticais e vai atender, então, um público de renda média superior, considerada, né, a partir de 11 salários mínimos. Aqui um mapa para nós entendermos a dimensão desse conjunto produzido no centro da cidade, que embora, né, nós estejamos tratando de um conjunto de 3 torres na pesquisa, porque eu trabalho aqui com o Brás 9, né, com essas 3 torres do conjunto Brás 9, o conjunto do Brás total, né, ele abrange toda essa área e ele é composto por 10, então, empreendimentos. Aqui, mostrando essas tipologias verticalizadas, o bairro do Brás, já bastante consolidado, diferente, né, das grandes extensões de terras livres que a Coab tinha em 1965 para produzir os conjuntos da periferia. Agora, né, nessa produção de área central, essa disponibilidade de terrenos ela é reduzida, e por estar localizado na área central, o conjunto ele é servido completamente de infraestrutura urbana, né? Transporte público, equipamentos de saúde, lazer, educação, tudo isso, né? Esses moradores do conjunto que ocupa a área central têm acesso facilitado e em abundância. Então, é um modelo de produção habitacional pública diferente da lógica dominante, né? A lógica dominante é a produção em massa periférica. Por que é diferente, né? Porque o preço da terra em áreas centrais ela acaba sendo elevada e isso, né, faz com que nós tenhamos, né, na verdade, a produção pública tenham poucos casos produzidos desse tipo, justamente pelo preço da terra, né, a terra consolidada, a terra na área central, ela é mais cara do que a terra da área periférica. Mas esse seria um modelo de produção aí ideal à população de baixa renda, né, justamente por estar localizado próximo aos seus locais de trabalho, né, de não precisar realizar grandes deslocamentos ou, se necessário, o deslocamento, ele ter acesso ao transporte ali facilitado. Transporte, equipamentos e serviços facilitados.
Então, nós temos essa dicotomia, né, da Coab produzindo habitação na periferia e a própria Coab produzindo habitação no centro da cidade, demarcando, de fato, né, essa segregação socioespacial. Como conclusão, historicamente, esses conjuntos habitacionais eles são resultados de um processo de produção dos territórios urbanos, baseados em disputas socioespaciais, que vão determinar a localização das moradias, onde as melhores, né, localizações são apropriadas sempre por grupos de maior poder econômico, e as camadas mais pobres da sociedade elas são relegadas às áreas de menor infraestrutura urbana. Né? Essas áreas são as áreas periféricas, onde foi implantada grande quantidade de conjuntos habitacionais pela Coab São Paulo. Embora exista essa produção na área central, essa produção ela é mínima. Tá? Sobre o padrão de moradia, então, constituído pela Coab São Paulo, problemas como a localização, a reduzida preocupação com os projetos urbanísticos, a utilização de materiais de baixa qualidade e precariedade construtiva, eles foram potencializados também pelo clima político desfavorável ao regime militar, né? As tipologias elas foram empobrecidas, em muitos casos as unidades da Coab elas foram entregues apenas pintadas, sem revestimento ou rebocos nas paredes, sem acabamentos nos pisos, entregues em contrapiso, né, só com a argamassa ali impermeabilizada, sem um piso, e com instalações hidráulicas e elétricas dimensionadas apenas para receber um pequeno número de integrantes previsto para aquela unidade habitacional, né? No momento em que o morador recebe a unidade habitacional, sem prever a ampliação dessa família com o passar do tempo. As redes de infraestrutura urbana, né, em sua maioria, elas foram instaladas apenas para atender o funcionamento interno dos conjuntos, e tudo isso vai reforçar a segregação socioespacial produzida pelo Estado. A partir, né, desses conjuntos habitacionais, principalmente os conjuntos localizados nas áreas periféricas. Bom, muito bem, essa é a minha contribuição para esse simpósio, e eu espero, né, poder ter contribuído de alguma forma para esse debate, e que possamos ter oportunidades, né, de continuar tratando sobre essas questões das segregações, e muitas vezes essas segregações produzidas, né, pelo próprio poder público. Agradeço mais uma vez a oportunidade e até mais.